né, vim aqui para falar do tema da nossa série. Hoje a gente está falando playlist Sons do Coração. Sons do Coração. E eu vou falar hoje sobre sofrimento, sobre a gente lidar com esse aperto no coração. E aí falar do meu sofrimento. E falar do meu sofrimento é falar de algumas coisas que eu já passei. E que eu passo ainda, que de vez em quando eu ainda tenho que lidar. Uma das coisas é que a gente tem uma lógica que que eu chamo de o mito do castigo divino. É mito. Por que a gente usa a palavra mito? Quando a gente usa a palavra mito, a gente está querendo dizer que ela é algo que é tão repetido, que as pessoas acreditam, mas isso não é uma verdade completa. Então a pessoa olha para aquela realidade e ela interpreta, e quando é muito, muito repetido, a pessoa olha para aquilo e fala, por exemplo, fantasma. Eu falo para você, fantasma não existe, mas vários de nós aqui não queremos fazer o teste. Certo? Porque é um mito que comunica de alguma forma com algo inexplicável e a gente lida com isso. E não tem problema nenhum você falar, isso não é bíblico, isso não sofra com isso, não sofra com isso, que até os discípulos aqui, junto com Jesus, eles estiveram desconfiados que Jesus era um fantasma. Então, né, Jesus aguenta a gente lidar com as coisas do nosso coração, os nossos medos. A gente aqui, às vezes, fica um vigiando o outro aí com essas coisas que não tem sentido nenhum. Mas o mito do castigo divino é uma coisa que visita todos nós. Quando o sofrimento está acontecendo, você está sempre pensando, é alguma coisa errada que eu fiz. E às vezes o sofrimento é resultante, sim, de uma consequência de coisas que você fez. Mas tem algumas coisas que nós sofremos que não tem a ver com o castigo divino, eu fiz algo errado e agora estou levando o troco. É para eu aprender a não fazer mais. Estou me referindo, o mito do castigo divino se direciona quase sempre quando a gente está lidando com uma doença na família. Uma doença, quando a doença é incurável, eu vou estar sempre lidando com isso. Falar, é um castigo divino, você está sendo castigado. E aí lembra que os amigos de Jó falaram isso para ele, que ele estava sendo castigado. E tudo que a gente lê naquele texto, e ele mesmo fala, ele fala assim, ele não tinha nada de errado. Então, quando a gente está olhando para a nossa sociedade inteira, a gente está vendo, E eu estou falando aqui com vocês, e vocês sabem o que é lidar com isso. Tem alguém na sua família, ou você mesmo, que sofreu um golpe. Tem alguém na sua família, ou você mesmo, que foi roubado, que foi furtado, que está lidando com uma doença daquelas difícil de tratar, que lida com a morte de alguém que você não queria, que foi mais cedo do que você gostaria. A gente está lidando com isso. Agora, o mito do castigo divino se aplica, por exemplo, a pessoas com deficiência. Eu que sou pai atípico, Eu sou pai atípico porque é público, todos vocês sabem, A Júlia, ela é autista, o Deco é TDAH, então assim, a combinação eu e a Adriana deu trouxe um resultado aí, O resultante se a gente continuar tendo um filho, aí ia sair mais uma variedade aí de possibilidades. Mas olha só, qual é o mito do castigo divino sobre os pais que têm filhos neurodivergentes? É dizer, o pai, eles fizeram alguma coisa. E isso comunica com o nosso coração, de causa e efeito. Nós somos brasileiros. O que tem na cultura brasileira? A gente fica pensando só que são os indígenas que nos influenciaram, ou a cultura africana? Não. O pessoal lá da Europa, do lado de cima, lá é muito supersticioso. Muito supersticioso. Cheio de superstição também. Então, nós somos um caldo cultural de gente supersticiosa, que tem, que acredita no espírito que tem na planta, que acredita que o sol é um deus, que ele fica mal-humorado, ele foge, às vezes chove. Essa coisa é a cultura indígena. Mas os espíritos que vêm pela cultura africana também. E a influência nórdica também está aqui, a gente está lidando com isso. E aí, quando você tem um filho neurodivergente, quando você tem uma doença, no meu caso eu também sou deficiente, eu tenho uma doença também. Eu sou uma pessoa com deficiência. Eu também tenho uma doença que é incurável. Eu estou em remissão, glória a Deus. Mas o que a gente tem, eu fui castigado. E aí qual é a lógica? E eu tive que lidar com isso, porque de vez em quando alguém vinha e falava assim,
deve ter feito alguma coisa errada, né? É pastor, mas não deve ter feito alguma coisa boa, não foi, porque, né? Ser uma pessoa com deficiência, ou ter uma filha com deficiência, ou filho. Então, esse é um mito do castigo divino, que comunica com a realidade baseado naquilo que a gente tem de pessoas supersticiosas. Mas em lugar nenhum na Bíblia diz isso. Não diz isso. A Bíblia diz o contrário, que ele não visita a iniquidade dos pais nos filhos. Aliás, tem uma outra coisa que diz o contrário, que a bênção do Senhor vai até 1000 gerações. É o contrário. É outra coisa que diz lá. Então, vamos lembrar disso, só para você quebrar essa lógica, que talvez você pode estar preso nela por alguma coisa que não está funcionando na sua vida. Por alguma dor que você está sentindo hoje. E é desse assunto que a gente vai falar. É justo disso que nós vamos falar hoje. É um assunto que leva a gente a pensar nisso. E, como a gente está falando playlist, tem música, né? A gente é muito musical nesse negócio. Eu acho que vocês têm as músicas de vocês. Quando a Mônica foi preparar aqui, sabendo o que eu ia falar, ela já preparou pensando nisso. Nós somos musicais. A gente é capaz de, para qualquer assunto, a gente tem uma música. A nossa vida tem trilha sonora. Todo casal tem uma musiquinha que é dele, né? Na semana assim, né? Tá mais apaixonada, manda musiquinha, né? Tem uma coisa musical. Né? A música até um sinal, assim, quando você tem criança pequena em casa, né, Helder? Que você não pode falar nada, você liga aquela música já, opa, tem alguma intenção aqui, né? Tem uma intenção aqui no ar. E é isso, que, né, dentro do casamento é isso, na vida cotidiana é isso, a música que você toca para você relaxar, a música que você toca para você ficar mais atento e mais ligado, é isso, a tua vida é música. Só que tem músicas que vão para o coração, que estão respondendo nossos apertos, nossas tristezas. Tem músicas que são músicas que nós gostamos de ouvir para treinar, né? Vai correr, vai para a academia. E tem música que faz a gente pensar melhor sobre a vida. Necessariamente elas não estão dentro da igreja, dentro do repertório cristão, gospel, sei lá o nome que você usa. Mas eu pedi para o Rodrigo e para a Carla fazerem uma música aqui, para a gente entrar com mais profundidade dentro do assunto sofrimento. Tá? Então, Carla, Rodrigo, chega aqui. Obrigado por vocês aceitaram o convite. Bom dia, pessoal. Obrigada, pastor, pelo convite. Se você souber essa canção, por favor, cante conosco. Acho que a letra vai estar aqui. É isso. Eu já perdi batalhas, eu desisti de sonhos, meu coração já se feriu, de tantas formas se despedaçou, já me senti sozinho. Perdi tantos amigos, eu desejei não mais viver. Eu vi a luz do céu escurecer, mas eu vi tua mão, eu senti seu poder me acolher desse chão e novamente me dar forças para firmar os meus pés. Seu constante amor é o que me faz poder ainda levantar e prosseguir.
eu canto e Deus vai me curando das feridas. Até o sofrimento Ele usa em meu favor. A dor produz em nós peso de glória. Por isso eu canto enquanto eu enfrento tempestades. Conheço a paz que vai além de toda explicação. E quando essa chuva terminar, eu vou florescer. Às vezes é difícil sentir que Ele está perto, e mesmo nossas orações parecem nada podem alcançar. Às vezes é preciso que venham tempestades, pois é atravessando essa dor que Deus nos faz mais fortes. Mas eu vi Sua mão, eu senti Seu poder me acolher desse chão e novamente me dar forças para firmar os meus pés. Seu constante amor é o que me faz poder ainda levantar e prosseguir. Por isso eu canto e Deus vai me curando das feridas. Até o sofrimento Ele usa em meu favor. A dor produz em nós por isso eu canto enquanto eu enfrento tempestades. Conheço a paz de toda explicação. E quando essa chuva terminar, eu vou florescer. Vou florescer. Eu vou usar várias figuras aqui. Tem uma que está no texto, mas tem uma que eu quero mencionar e ela vai permear tudo o que a gente vai falando aqui, porque eu acho que vai entrar na natureza das coisas que são conhecidas. A gente tem as figuras que estão aqui já nessa canção. Essa ideia do florescer. Florescer significa que em algum momento estava seco. Florescer significa que em algum momento não tinha vida, parecia não ter vida. Então, florescer tem uma coisa que comunica aqui, uma coisa que está acontecendo agora, mas de algo que não parecia, que não tinha, e é um processo que chega ali a florescer. Essa é uma figura que está aqui nessa canção. Mas eu vou usar outras figuras ainda. E a figura que eu quero que você veja é essa aqui, que você provavelmente é bem conhecida, né? Não é da Bíblia. Ainda que a gente vai ler já já. O Philip Yancey, ele usa essa lógica num dos livros dele sobre sofrimento, e ele fala da lagarta e da borboleta.
E ele fala de uma verdade fascinante que a gente olha na natureza, que a gente, se a lagarta tivesse o poder de tomar a decisão, mas ela não pode, porque é uma natureza que tem uma lógica que vem do DNA, que ela não pode decidir, não vou entrar no casulo. A lagarta não pode decidir isso. Então, ela, por mais que ela faça qualquer esforço, ela pode adiar talvez 1 segundo ou 2, mas ela não pode, porque decidir não entrar no casulo é não continuar vivendo. E ela simplesmente está programada para entrar lá, para ser isso. E se ela pudesse, ela não faria, porque isso significa, é um processo de morte, porque significa escuridão, imobilidade, dissolução, e tudo que ela conhece não vai ser mais, e tudo vai ser diferente, e aquilo que é aparente destruição, porque essa lógica é destruição. Gente, quando você olha, e não sei se você já viu, e só quem teve no interior mais tempo, mas nós aqui da cidade é mais difícil de ver isso. A gente só sabe porque viu lá naquele canal que você, vai no Discovery, lá você vai dormir, você vai mudando, aquele canal, você começa a ver o negócio ali, um instante. Mas quem teve uma vida mais rural, ou de vez em quando vai para esse lugar, você consegue ver. Gente, não parece. Olha, até o corpo é desproporcional ali, está vendo? É uma desproporção, porque não parece que um animal vira outro animal. E esse processo que está acontecendo, e é alguma coisa extraordinária. Então tem um processo que tem cara de morte, tem cara de fim, mas é alguma coisa que é místico, que é alguma coisa que aconteceu ali, e aqui parece que você está vendo outra. E algumas coisas que vocês já viveram, falam assim, que aqui era uma pessoa, e depois que passa pelo sofrimento, ali é outra. Depois que passa por aquela angústia, ali tem outra história, outra coisa, outra parte da história. E algumas coisas que fazem a gente ter essa cara de fim. E alguns de vocês já passaram por essa cara de fim, o desejo de morte, que a gente cantou aqui. Não quis mais viver, não quero mais continuar vivendo, não quero mais viver isso, não quero mais passar por isso. Tem cara de fim, tem dor, tem medo, tem tristeza, tem lágrima. E essa música aqui conversa com a gente nos dias de tempestade, conversa com a gente com as coisas que nós sonhávamos e não aconteceu. Era um plano de família que você queria viver, mas não é. Essas coisas que vão acontecendo e você não queria, acontece com o meu filho, com o meu neto, acontece com o meu pai, com a minha mãe, acontece com o meu primo, acontece com o meu amigo, acontece comigo. Eu não queria. Mas só me sobrou aceitar. E lidar com o fim de uma coisa que eu não queria. E eu vou ler o texto, é em 2 Coríntios, capítulo 4. Pode mudar aqui, Elivânia. E a segunda figura que está para a gente olhar, e é a figura do texto agora, tá? Então eu vou tentar o tempo todo usar essas figuras. É a figura do vaso frágil da gente. Essa figura do vaso frágil que o texto usa. Então, eu queria que você considerasse aqui, pensa, a segunda carta de Coríntios é a carta mais vulnerável, mais vulnerável de Paulo. Paulo aqui está falando dele e está falando assim, tem umas coisas que ele está falando aqui que ele está exagerando, sabe? Você fala assim, por que você foi nesse lugar aí? Se você você vai abrir, se você começar a folhear aí e ler versículos aleatórios na sua Bíblia, em 2 Coríntios, você vai ver na hora que Paulo está rasgando o coração, dizendo coisa que ele está sentindo. Olha só. É o versículo 12 no capítulo 1. Então, vou ler versículos aleatórios aqui. De verdade, gente, eu não vim preparado para ler o versículo, vou ler esse só para os que eu sei que eu vou ler. Eu sei, esse aqui eu vou ler aleatório só para te mostrar o quanto ele está vulnerável aqui. 12. Podemos dizer com certeza, com consciência limpa, que temos vivido em santidade e sinceridade dadas por Deus. Dependemos da graça divina e não da sabedoria humana. E dessa forma temos nos conduzido diante do mundo, especialmente em relação a vocês. Nossas cartas foram claras e objetivas, não havendo nada escrito nas entrelinhas, ou que não conseguissem compreender. Bom, se ele está escrevendo isso é porque tem uns caras que estão entendendo o negócio de errado. Ele disse isso, mas ele quer dizer outra coisa. Se você é líder, se você coordena uma equipe, se você trabalha numa empresa, se você trabalha numa equipe, é esse negócio das entrelinhas, uma mensagem WhatsApp bem atravessada, um negócio que você disse, mas que você não quis dizer, que você foi mal interpretado, as pessoas fazendo fofoca de você. Paulo está lidando com isso. Ele está lidando com essa lógica. Capítulo 2. Por isso, resolvi não entristecê-los com outra visita dolorosa, pois eu
Pois se eu lhes causar tristeza, quem me alegrará? Certamente não serão aqueles que entristeci. Opa, aqui tem treta, gente. Aqui tem briga, tem gente brigando, desentendendo. E aí ele vai colocando. O texto que a gente vai ler é o capítulo 4. Mas ele vai falando aqui de sofrimento, de dor, ele fala o tempo todo de dor, de sofrimento. O pessoal menospreza ele, o pessoal fala que ele não sabe falar direito, que ele não dá conta, que pessoalmente ele é fraco, que ele não é muito bom, que ele não tem conhecimento, não sobra nada. Não sobra nada. Falaram mal de você? Que você não fala bem? Que você não fala direito? Paulo ouviu isso aqui. Só que Paulo ainda vai escrever um negócio e chega uma hora, será que eu tenho que me recomendar para vocês? Será que eu tenho que voltar a fazer isso? Eu tenho que dizer quem eu sou para vocês? E isso estava acontecendo porque depois que ele saiu, chegaram, o texto fala, superapóstolos. As pessoas que chegaram trabalhando na lógica romana, da prosperidade, na lógica romana de quem parece poderoso, na lógica romana de quem é forte, eloquente, na lógica romana, e ele fala isso aí não revela. Isso aí não revela Deus. Isso é força humana. Isso é poder humano. O que revela Deus é isso aqui, ó, fragilidade. E é isso que ele está falando. E aí ele é vulnerável o tempo todo, na segunda carta de Corinto. Ele é vulnerável o tempo todo, está abrindo o coração, falando, eu estou quebrado mesmo, eu sou fraco mesmo. É isso aí. Mas o poder do Senhor se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então você se vê fraco? Enfraquecido? Rachado? Talvez? Pois é. Paulo está falando com a gente então. É com você. Hoje era com você. Hoje é comigo. É comigo porque eu me vejo assim. Eu me vejo fraco. Eu me vejo pequeno diante dos desafios da vida. E agora a gente vai ler o texto. Então, 2 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 7. Agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro que contêm esse grande tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Sim, vivemos sob constante perigo de morte, porque servimos a Jesus para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Assim enfrentamos a morte, mas isso resulta em vida para vocês. Continuamos a pregar porque temos o mesmo tipo de fé mencionado nas Escrituras. Criei em Deus, por isso falei. Sabemos que Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará a Ele junto com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês. É à medida que a graça alcançar mais pessoas, haverá muitas ações de graças e Deus receberá cada vez mais glória. Por isso, nunca desistimos, ainda que nosso exterior esteja morrendo, nosso exterior está sendo renovado a cada dia, pois essas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver, em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não pode se ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Senhor, usa a tua palavra para falar aos nossos corações. Sobre sofrimento, então, o principal do sofrimento de Paulo aqui está no capítulo 11 dessa carta. Ele está falando com os falsos apóstolos e ele fala, eu fui torturado, eu fui chicoteado tantas vezes, eu naufraguei tantas vezes. Ele descreve o sofrimento que ele passou. Então, tem muito detalhe aqui sobre o sofrimento, se você for gastar tempo, né? E eu acho que a partir do que a gente vai conversar aqui, você vai lidar com isso. Então, Paulo, de novo, né, falando, pode mudar ali, Ivane. Paulo, falando, então, ele escreve por meio dessa carta, ele falando dos ataques pessoais que ele sofreu, os questionamentos ministeriais, a igreja, então, influenciada por esses outros líderes, desprezando a sua fraqueza, e então ele foi vulnerável, olha só, ele foi vulnerável, e as pessoas, então, desprezam a vulnerabilidade dele. Então, olha o que acontece. Muitos anos atrás, a gente, numa
recebi uma visita no gabinete. Eu era pastor aqui, na comunidade de Boas Novas, e uma pessoa falou assim: pastor, eu quero minha carta de transferência. Quero sair aqui dessa igreja. Porque eu não quero mais ser pastoreada por pastor fraco. Mas o que você está dizendo, né? Eu falei, não, o que vocês falaram aí, eu não quero mais. O que ela estava dizendo? Ela não queria mais que fossem homens vulneráveis que a pastoreassem. Ela queria um super, esse texto aqui. Uma pena que naquela hora eu não lembrei, né? Que eu devia falar para ela, senta aqui, vamos ler 2 Coríntios juntos? Porque era a hora para fazer isso, eu não fiz. Mas ela continuou falando mais um pouquinho e eu falei, faço questão de nem passar pela secretaria. Escrevi, imprimi e assinei. Porque é assim, a proposta que esse mundo cristão tem é de que existe alguém superpoderoso a quem você vai se render. É uma lógica coronelista de igreja que nós evitamos a todo custo viver. Nós não vamos viver assim, nós somos homens e tudo que faz parte de ser homem é isso. Homem que depende de Deus, homem que depende do poder de Deus. E é esse vaso frágil aqui, então não ache que esse vaso aqui, né, essa pessoa aqui, ou essas pessoas que estão em volta de você, ela é feita de uma outra qualidade que não é você. Nós somos frágeis. E aqui o texto, quando está falando desse vaso frágil, então é para você imaginar, se a gente usasse aqui, a gente não usa tanto vaso de barro como é essa cultura aqui, que é diferente da nossa, mas o que mais compara isso é os copos descartáveis que você usou para tomar água lá embaixo. Isso é o que mais se aproxima da fragilidade do que seria um vaso de barro para aquele momento ali. É o vaso que ele vai usar algumas vezes, de repente cai, não funciona mais, tem que arrumar outro, tem que fazer outro, tem que comprar outro. É isso, é um vaso que o copo descartável ele vai ter 1, 2 vezes, se você lavar, vai quebrar. Então, para você continuar usando, você sabe que ele tem um tempo de validade, ele não vai durar para sempre. Esses vasos aí, então, era colocado a gordura animal ali para fazer uma vela. Era colocado água, era colocado comida, mas ele tinha prazo de validade. Ele vai quebrar, ninguém esperava que um vaso desse durasse 1 ano. Então é frágil. E aí quando a gente pensar o que a gente guarda dentro desse vaso não guarda tesouro. Por que não guarda tesouro? Porque vai rachar e vai perder. Onde guarda tesouro? Guarda tesouro num baú de ferro, num baú de cobre, num negócio protegido, um negócio que é, né, em alguma estrutura muito forte para não perder, porque o tesouro guarda lá. Agora, o que acontece quando a gente está falando desse tesouro, que é o poder de Deus, é carregado num vaso de barro em nós, que tem fragilidade. E o poder de Deus que se aperfeiçoa na fraqueza. Então, essas rachaduras é o espaço de Deus ser visto em nós. Então, as suas dores, o seu sofrimento é o espaço onde Deus pode ser visto pelas outras pessoas. Onde o seu amigo, o seu colega também passa pela mesma dor, mas ele não vê Deus, ele não tem Deus, ele não transmite esperança. E aquele que é discípulo de Jesus, ao sofrer, ao passar pelas mesmas dificuldades que qualquer ser humano passa aqui. Porque não se engane, todos passam. E aí você vai pensar que porque está em Jesus, você tem a proteção e tem um guarda-costas e tem, sei lá, um net banking, né, que protege você do golpe, que você, né, agora se você clicar naquele link lá, você vai levar o golpe. Não tem jeito. Se você fizer uma transferência sem olhar direito lá, o Pix lá, você vai transferir para o bandido. E aí você fala, nossa, por que Jesus deixou? Ele não disse que ele é o teu internet banking, ele não falou isso. Ele falou para a gente ser esperto, como a serpente. Simples, nas relações, como a pomba. Mas ele falou isso para a gente ficar atento, porque, né, as coisas acontecem. E aí, quando a gente está olhando para isso aqui, como nessa rachadura, então passar pelos momentos difíceis. Eu falei aqui dessa questão, mas de você ser enganado por alguém, o enganador está por perto. Mas a gente pode falar das doenças e sofrimentos que você está passando, como seus colegas passam. E aqui a gente está falando de Paulo. Gente, se é para alguém para dar carteirada, quem que era para dar carteirada? Eu não conheço ninguém de nós aqui, né? A Ilana tá aí, pode ser, né? Ela já está, né, encaminhado para ir para o outro lado do mundo na sua viagem missionária. Mas nós, aqui,
Nós estamos vivendo a nossa vida aqui na nossa cidade, vivendo o Evangelho, pregando o Evangelho, trabalhando para que as pessoas conheçam Jesus, do nosso jeito. Ninguém se compara ao que Paulo fez, certo? Não tem como comparar. Agora, se é para dar carteirada, Paulo pode dar muito mais do que a gente, não pode? Mas ele também era um vaso frágil. E está aqui se explicando a sua lógica. E esse é o mistério dos vasos escolhidos. Então, a escolha é deliberada da fragilidade. Conhecendo você, ele escolhe você na sua fragilidade. Ele escolhe você para carregar esse tesouro que é inestimável. E ele está invertendo os valores. O que é importante para esse mundo aqui? É importante uma mulher poderosa, super poderosa. É importante uma mulher que não chora, que resiste a qualquer... Ela pode ser aviltada, mas ela resiste. Ela é forte emocionalmente e ela ainda luta jiu-jitsu. Porque se alguém encostar nela, ela dá um mata-leão e resolve todos os problemas dela. Ela não precisa de ninguém. É isso que o nosso mundo está dizendo, uma mulher que não precisa de ninguém. Mas não é isso que a palavra diz, nós precisamos uns dos outros. O que o mundo diz sobre um homem? Seja lá para qual lado você olhar, está sempre falando uma coisa que não é um homem de verdade. Não é um homem segundo o coração de Deus, não é um homem que é discípulo de Jesus. É um homem que em algum ponto vai mostrar crueldade, vai mostrar instinto, e não vai mostrar hombridade. Vai ser movido pelo seu instinto, mas não vai mostrar hombridade para enfrentar o sofrimento, enfrentar a dor. O que o texto está apresentando para nós, que esses fragmentos, que essas dificuldades, são janelas através das quais a luz divina pode brilhar. Essas rachaduras. E é interessante que ele usa, aí nos versículos 8 e 9, ele usa os paradoxos, né? Atribulados e não angustiados. Atribulados é no processo que nem pressão para esmagar a uva, né? Sendo pressionado para esmagar, mas não sufocado, como se não tivesse espaço para respirar. Então, como a lagarta que está no casulo, tem uma pressão externa, mas não tem destruição interna. Olha só, tem uma pressão externa, mas lá dentro está cheio de vida. Tem uma pressão externa, mas que está mudando tudo lá dentro. Tem um negócio ruim aqui em volta, mas aqui dentro, essa é a paz, né? A paz que excede todo entendimento, que a Bíblia fala, é isso. Fala, Senhor, me dá a paz que excede todo entendimento. A gente pensa, nossa, vai ter bandeira branca em tudo, a gente vai ficar tranquilo, não vai ter problema nenhum na cidade de São Paulo. Não, a paz que excede todo entendimento é São Paulo não muda nada, até piora, mas aqui dentro muda. Aqui dentro muda. Eu estou em paz aqui dentro e o caos está aqui fora. É isso que está acontecendo. Então é essa mudança, né? A realidade, essa atribulado, mas não angustiado. O outro paradoxo é uma confusão sem desespero, perplexo. Aparentemente sem caminho, desorientado, parece que não tem orientação, não sei para que lado eu vou, não sei para onde eu vou, não completamente sem saída. Então, quando você está pensando nisso, fala assim, gente, vai passar, olha, guarda isso no seu coração, o que você está passando hoje vai passar, está tudo bem, né? É ruim isso, né? Porque vai passar. Vai ficar difícil, talvez. Está tudo ruim? Vai passar, então essa é uma esperança. Então esse não é o momento, não é o fim, o que você está passando não é o fim. Então, esse processo é um processo de ambiguidade. E essa ambiguidade é uma condição normal daquele que anda com Jesus. O crescimento espiritual acontece apesar da incerteza, acontece na incerteza. Mas eu queria ter certeza que vai dar certo casar. E alguns de vocês não deu certo. Alguns de vocês estão no segundo relacionamento. Alguns de vocês estão sozinhos. O divórcio aconteceu, não era o que vocês queriam, mas a vida traz esse risco. E até quem está casado hoje, a gente tem que trabalhar para que isso não aconteça, que o fim não aconteça. Eu casei de uma vez para sempre, graças a Deus. Estou vivendo isso e quero viver isso, né? Até que a morte nos separe, como nós prometemos. Mas eu tinha amigos que tinham um casamento sólido e ele não tem mais. Então, o que a realidade me diz? A realidade me diz uma coisa. A realidade me diz que tem esse paradoxo que eu não controlo, tem incerteza.
Como eu falei das crianças aqui, tenha incerteza, você está criando seu filho, está presente na vida dele, presente na vida da sua filha, você vai fazer tudo o que é necessário, tudo que está ao seu alcance e a probabilidade, como eu falei para vocês, mais da metade deles não estão andando com Jesus na proporção dessa geração. É só olhar na sua volta. Aqueles que cresceram com você, se você é de uma igreja, eles estão com Jesus hoje. Então, é considerar isso. Então, o que eu vou trabalhar e como eu trabalharei para que mais pessoas estejam andando com Jesus. Então, olhar para isso, saber que a incerteza faz parte é uma condição. Né? Tomás Harlick diz isso. A fé madura aceita a ambiguidade como condição normal. O crescimento acontece através da incerteza também. E se a gente não aceitar isso, a gente está querendo viver num mundo que não existe. Isso é uma bolha de um mundo não real. Aliás, quem vende esse mundo que não é real são os falsos apóstolos, que Paulo está falando aqui. São os falsos pastores. Aqui ele fala de ele usa ele usa uma lógica, né? Se Paulo está falando disso, ele fala assim, um super apóstolo, o super apóstolo, então ele está tirando um sarro desses caras, que estão se dizendo sobre-humanos. Isso aí é o superapóstolo que fala. Então isso aí, que eu estou falando o contrário, o superapóstolo nunca pregará isso. Ele nunca vai pregar sobre fragmentação e fragilidade, sobre vulnerabilidade, ele nunca vai se apresentar vulnerável. Ele vai sim pregar o mito do castigo, e vai tripudiar sobre as coisas, as dores que você está sofrendo, dizendo que você fez uma coisa errada, e que você tem que vir aqui, eu vou orar por você, e você vai passar por isso. Vai acabar. Terceiro paradoxo, ataque sem abandono, perseguidos, caçados como animais, esse é o texto da perseguição, mas nunca abandonados por Deus. E era o que estava acontecendo, a perseguição da igreja sempre aconteceu. Então os ataques externos, eles podem acontecer, mas aqui, a presença interna de Deus está garantida. O quarto paradoxo, abatidos, derrubados como em combate, mas não destruídos, não aniquilados completamente. Cada queda é parte dessa mudança que você está vivendo. Não é o fim da história. Olha só, quando a gente lê no Antigo Testamento, fala que Deus não apaga o pavio que fumega. Ele não esmaga a cana quebrada. Você já está quebrado, vou esmagar. Você já está machucado, ele vai esmagar? Não é ele. Está fumegando ali, né? Talvez acenda de novo. Ele vai apagar. Já que está fumegando, vou apagar. Não é ele. Isso não é ele. Não é divino isso. O pavio que fumega, ele acende. A cana quebrada, ele restaura. Isso é a parte dele. É isso que esse texto fala. Cada parte, né? Você não aniquilado completamente. Não é teu fim. A dor não é o teu fim. O sofrimento não é o teu fim. É parte desse processo que está produzindo peso de glória. E aí, esse padrão, né? Ele usa o exemplo de Cristo nessa transformação. De todos os lados pressionados, como aconteceu com Cristo. Sim, vivemos sob constante perigo. Continuamos a pregar porque temos o mesmo tipo de fé mencionado nas Escrituras. Cria em Deus. E por isso eu estou falando de uma realidade. Sabemos que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. E em outro texto diz assim, dele nos deu esse poder e não nos dará também todas as outras coisas. Não dará para você poder para passar por essa tribulação, por esse sofrimento. Não dará para você poder para passar por isso e para ajudar outras pessoas a passarem também, considerando, né, em 1 Pedro capítulo 5, considerando que outras pessoas como vocês passam pela mesma pressão em todo o mundo. Você não está sozinho, tem outras pessoas passando por isso. Então você passa por esse processo divino de mortificação. A palavra no grego é necrosis, é uma palavra ruim, né? A gente não está acostumado a ouvir essa palavra, mas está escrito aqui. Esse processo de morte, parece que está indo para o fim. Sempre, por toda parte, a gente está vendo isso. Mas essa é parte da transformação de Deus fazer nova todas as coisas. E tem um propósito, a manifestação da vida. Revelar, através da vida ressurreta em Cristo, através da nossa fragilidade, essa revelação desse poder. É morte que produz vida. E a morte agora está a serviço da vida. Tragada foi a morte pela vida. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte? O seu aguilhão.
Ninguém morre eternamente agora. Aqueles que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, isso não é mais assim. Então, colocando aqui, né, a matemática divina, ele fala que o que é leve, né, nessa perspectiva aqui, essas aflições pequenas e momentâneas, que agora enfrentamos, produzem para nós, né, o que a gente cantou aqui, peso de glória. Uma glória que pesa muito mais. A realidade futura é incomparavelmente maior. É excelente. Só que a realidade futura não é futura assim, acontece agora e daqui lá na frente eu vou viver. A realidade futura, ela está acontecendo agora como um processo contínuo, exatamente como a gente vê na natureza, e nesse exemplo que eu dei da lagarta e da borboleta. É um processo contínuo, que daqui chega lá. Não é para aqui e começa lá. Está acontecendo. Eu estou andando aqui e eu chegarei lá. Eu vou experimentar isso. Então, quero fazer as aplicações aqui. Seus fracassos e limitações são matéria-prima para a obra de Deus. Não são obstáculos. Considera que a sua vulnerabilidade é o lugar do seu testemunho autêntico. É o lugar onde Deus está trabalhando. Para você que está casado, para você que está em um relacionamento, considere que as suas crises conjugais são oportunidades de uma metamorfose relacional. Oportunidade de crescimento, de maturidade. Considera que isso não é o fim. A crise é o meio de você ter um relacionamento saudável. Porque quando a gente olha para a crise como fim, você vai dar fim mesmo. Agora, quando nós olhamos para esse processo como uma oportunidade de metamorfose, de transformação, de crescimento, o desafio para a gente, na nossa sociedade, fala para você não ser transparente, para você não revelar a sua vulnerabilidade. Mas aqui, para aqueles que são discípulos de Jesus, nos grupos quando nós convivemos, nós queremos sim, e temos que ser vulneráveis, porque é o que nós somos. Isso é quem nós somos. Então é uma transparência redentora. A gente compartilha nossas lutas apontando para Deus. Eu estou passando por uma crise financeira, eu estou passando por uma necessidade, eu estou passando por solidão, eu estou com medo, eu estou com pânico, eu estou com desejo de morte, eu estou passando por uma tristeza profunda. Essa é a transparência redentora que nós precisamos, que um ora pelo outro. A Mônica falou aqui disso, agora há pouco. Para quem está na terceira idade, lembra que nós somos agentes da nova criação. E eu estou chegando também, gente. Me espera aí que eu já chego. Chego rápido, mais rápido, né, Rubinho? Rubinho e eu, nós temos a mesma idade. Mais rápido que a gente espera, a gente já vai estar na terceira idade. E a gente vai alcançar vocês, e vocês vão esperar a gente. Mas nossa, Dona Carmen, sempre espirituosa, né? Falou que está na quarta idade. Gente. Mas a gente tem que... lembra disso, né? Que a gente vive como agente da nova criação. E mesmo com nossos corpos envelhecendo, a gente entende que o fim não é aqui. Aqui é o início de um processo que é eterno. Então, tenho que falar com você que lidera em algum ambiente da sociedade. Que você que lidera aqui, que faz parte dos nossos conselhos. Só tem um jeito de liderar, se você é discípulo de Jesus. Através da vulnerabilidade. Porque se pensar em performance, a gente não vai dar conta. Porque o poder do Senhor não se aperfeiçoa na tua boa performance. Olha só que profundo isso. O poder do Senhor não se aperfeiçoa quando você é super poderoso, super apóstolo, super pastor, super líder, super professor. Ele não se aperfeiçoa nesse caso. O poder se aperfeiçoa no quê? Não seria melhor, né? Falar, o poder se aperfeiçoa porque eu sou eloquente. O poder se aperfeiçoa porque eu fiz esse curso e aquele e aquilo e eu tenho tal experiência. Não, o poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E é Paulo mesmo que escreveu que ele escolhe as coisas loucas do mundo, aquilo que não parece com nada, para impressionar aqueles que parecem que são. Ele faz isso. Então o convite para nós, para todos nós, é para você considerar que Deus está preparando asas quando você só vê prisão.
que as suas rachaduras são defeitos, que na nossa cultura seria alguma coisa para esconder. Mas, na verdade, elas são as janelas pelas quais sua luz vai brilhar. Como vaso de barro, carregamos tesouros eternos em recipientes temporais. Um tesouro eterno num recipiente temporal. E eu pedi para colocar ali o último slide, Elivânia. Esse aí. Agora está acabando a época dos ipês amarelos, né? Mas é uma das épocas que eu mais gosto de andar pela cidade. Esse contraste enche meu coração. A Adriana e os meninos me veem sempre olhando e eu, quando sei que tem um ipê amarelo em certo caminho, eu faço questão de passar por ele para ver ele quase todo dia. Isso é como uma mensagem do Senhor para você. Mensagem do Senhor para você. De que o inverno vai passar. De que essa fase difícil vai passar. De que esse negócio que está apertando seu coração aí vai passar. E por essas rachaduras que talvez você tenha, da dor e da tristeza, do sofrimento, das coisas que você não consegue controlar, da crise que você não conseguiu, das perdas que vieram de um jeito que você não conseguia tratar, vai passar. E você vai florescer. Vai florescer. Vai chegar do outro lado. Vai ter vida que vai ser uma referência que as pessoas vão olhar. E como acontece comigo, no meu caso, vai acontecer. As pessoas fazem questão de estar por perto, porque isso aqui comunica muito. Ninguém de nós viu um ipê amarelo falar. Mas ele comunica de um jeito comigo e com alguns de vocês. Então, quando passar esse momento, faça questão de dizer: hoje estou passando por um momento difícil, porque no dia de celebrar que você estiver florescendo, a gente vai falar: nossa, como você está melhor, o que aconteceu? Eu preciso falar: nem te contei, eu estava num momento difícil. Não, eu quero saber, a gente quer orar sobre isso. Eu quero orar com você sobre isso, porque no dia que florescer eu vou saber, eu quero ser o primeiro a saber, eu quero ver, eu quero passar na frente várias vezes. Eu quero ver tua história de renovação, de fé. E aí você vai ouvir essa música aqui, imaginem quantas vezes eu ouvi, né? Eu acho que eu tenho um hiperfoco. Não é o hiperfoco no sofrimento, mas me falou tanto o coração essa música que a Carla e o Rodrigo fizeram, que me mexeu muito comigo. Porque é uma verdade, é uma história inteira de sofrimento, e que no final eu vou ver florescendo. É isso, Pai, somos vasos de barro, trazendo algo dentro de nós que não cabe dentro de nós. Que essa vida em profusão, em poder e glória, que veio da ressurreição de Jesus, que venceu qualquer tipo de morte, qualquer movimento de morte. E mesmo que a gente padeça com esse corpo, eternamente somos marcados pela vida que há no nome de Jesus, a vida que está em nós. Essa canção é bem de todos nós aqui, todos que estão aqui, todos que estão sentados. É uma canção de todos nós. E agradecidos estamos, meu Pai, por tão grande amor, por tão grande salvação. Por isso nós clamamos, meu Pai, que o amor de Deus Pai, a salvação que há no nome de Jesus e a presença do Teu Santo Espírito em nós, nos traga vida, esperança, força e alegria que vai além do que a gente possa entender. Hoje, essa semana, até que o Senhor venha, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Boa semana a todos.